Mulher é humilhada em festa por ser uma simples costureira, mas ficam em choque quando um helicóptero pousa perto do local. Alicia sentia o peso da festa nos ombros como um manto de chumbo. Não era o barulho das conversas animadas ou a música ambiente que tocava suavemente ao fundo, mas o silêncio ensurdecedor que se formava ao redor dela. Era a festa anual da família, um evento que, para a maioria, era um motivo de celebração e exibição de sucesso. Para Alicia, era um tribunal. A mansão de seu tio, com seus jardins impecavelmente cuidados e lustres de cristal que derramavam uma luz dourada sobre os convidados, só servia para ampliar seu sentimento de inadequação. Cada canto da casa parecia sussurrar a mesma palavra, sucesso. Uma palavra que, no dicionário da sua família, não tinha nada a ver com a sua vida. Sua família era um panteão de profissões nobres. Haviam médicos que falavam sobre os mais recentes avanços cirúrgicos, engenheiros que discutiam projetos de infraestrutura que mudariam a paisagem da cidade, advogados que se gabavam de casos ganhos e empresários cujas ações subiam a cada novo empreendimento. E no meio de tudo isso, havia Alicia. Aos 30 anos, ela era a simples costureira. A peça que não se encaixava no quebra-cabeça reluzente da família. Ela amava o que fazia, sentia uma paixão que queimava em seu peito cada vez que a agulha perfurava o tecido, criando algo belo a partir de um simples rolo de pano. Mas paixão não pagava as contas com a mesma eficiência de um diploma de medicina, e certamente não comprava o respeito de seus parentes. Ela se agarrava a uma taça de espumante que já estava quente em suas mãos, usando-a como um escudo. Seus olhos varriam o salão, vendo os grupos se formando, as risadas altas, os abraços calorosos dos quais ela não fazia parte. Ela via os olhares que lhe lançavam de soslaio. Não eram olhares de ódio, mas algo talvez pior, uma mistura de pena e desdém. O olhar que se dá a um pássaro com uma asa quebrada, uma curiosidade triste que não inspira nenhuma vontade de ajudar. Alicia, querida. Pensei que não veria. A voz aguda e perfumada de sua tia Marta cortou o ar ao seu lado. Tia Marta era a personificação do sucesso familiar. Casada com um juiz, vestida da cabeça aos pés com grifes internacionais e com um sorriso que nunca alcançava os olhos. Olá, tia. Eu não perderia por nada, Alicia respondeu, forçando um sorriso que ela esperava não parecer tão frágil quanto se sentia. Era o seu sorriso amarelo, uma máscara que ela usava com frequência nessas reuniões. Que bom que veio. Precisa se distrair um pouco, não é? Sair daquele seu ateliê. A palavra ateliê foi dita com uma pausa, como se fosse um termo estrangeiro para algo insignificante. Falando em trabalho, você não vai acreditar na novidade da minha Beatriz. Sabe que ela se formou há apenas 3 anos em medicina, não é? Pois bem, ela já vai abrir a própria clínica. Tia Marta inflou o peito, os olhos brilhando com um orgulho feroz. Uma clínica de estética avançada, no bairro mais chique da cidade. O investimento foi alto, mas meu marido fez questão de ajudar. Ela é tão jovem e já é uma empresária de sucesso. Dá tanto orgulho. A tia continuou a falar, mas as palavras se tornaram um zumbido distante nos ouvidos de Alicia. Ela apenas balançava a cabeça, murmurando que maravilha e eu fico tão feliz por ela nos momentos apropriados. Dentro dela, uma pequena parte de sua alma se encolhia. Ela não tinha inveja de sua prima Beatriz, mas a comparação era uma faca afiada que sua tia girava sem qualquer misericórdia. Era um lembrete constante. Veja o que você poderia ter sido. Veja o que você não é. Quando a tia finalmente se afastou para exibir seu orgulho a outro parente, Alicia soltou um suspiro que não sabia que estava segurando. Ela deu um passo para trás, tentando se fundir com a decoração, mas foi como tentar se esconder em um palco iluminado. E aí, priminha? Sobrevivendo aos leões? A voz de Ricardo, seu primo engenheiro, soou ao seu lado. Ele era mais direto que tia Marta, mas não menos arrogante. Ele se considerava o auge da masculinidade e do sucesso, um homem que construía o futuro com aço e concreto. Alicia conseguiu um sorriso um pouco mais genuíno para ele. Estou tentando, Ricardo. E você? Construindo algum império novo? Ricardo riu,
uma risada alta e confiante que atraiu a atenção de quem estava por perto. Era exatamente o que ele queria. Império é uma palavra forte, mas estou chegando lá. Sabe, Alicia, fui chamado pela prefeitura. Eles querem que minha construtora assuma o projeto do novo centro empresarial. Vai ser um dos prédios mais altos da cidade. Um verdadeiro marco. Imagina a responsabilidade? Mas alguém tem que fazer o trabalho duro, não é? Ele deu uma piscadela, como se compartilhasse um segredo grandioso. Uau, Ricardo! Isso é impressionante, disse Alicia, e desta vez a admiração era real. Era uma conquista e tanto. Pois é. E você? Ainda com suas linhas e agulhas? Ganhando um trocado aqui e ali? A pergunta não foi feita com maldade, mas com uma ignorância condescendente. Para ele, o trabalho dela era um hobby, um passatempo de mulher, não uma carreira. Sim, ainda com minhas linhas e agulhas, ela respondeu, a voz um pouco mais baixa. É o que eu amo fazer. Bom, cada um com seus talentos, não é mesmo? Ele disse, dando um tapinha em seu ombro antes de se afastar para se juntar a um grupo de homens que falavam de investimentos e mercado imobiliário. O toque dele pareceu queimar em seu ombro. Cada um com seus talentos. Para eles, o talento dela era minúsculo, invisível, inútil. Ela olhou novamente para sua taça. A bebida dentro dela parecia amarga agora. Seu olhar buscou desesperadamente por um refúgio, um rosto amigo, e então ela ouviu. Seu pai. Eduardo estava do outro lado do salão, perto da lareira, conversando com um de seus cunhados. Por um instante, o coração de Alicia se encheu de uma esperança infantil. Talvez ele viesse até ela. Talvez ele a defendesse. Talvez ele dissesse a todos o quão orgulhoso ele estava de sua filha, não importava o que ela fizesse. Ele a viu. Seus olhares se cruzaram por cima das cabeças de dezenas de parentes. Durou apenas um segundo. Naquele segundo, Alicia viu um lampejo de algo em seus olhos, amor, sim, mas misturado com outra coisa. Algo que partia seu coração toda vez que ela o identificava, vergonha. Eduardo desviou o olhar primeiro. Ele deu um sorriso forçado e se virou um pouco mais, aprofundando-se na conversa com o cunhado, como se quisesse criar uma barreira física entre ele e ela. Aquele simples ato foi mais doloroso do que todas as alfinetadas de sua tia e toda a arrogância de seu primo. Ele a amava, ela sabia disso. Mas ele não sentia orgulho dela. Em público, em meio àquela demonstração de poder e status, ela era uma mancha em sua reputação, a filha que não tinha seguido o caminho de ouro pavimentado para ela. A filha que o envergonhava. O ar pareceu ficar rarefeito. As paredes da mansão começaram a se fechar sobre ela. O riso, a música, o tilintar de taças, tudo se transformou em um ruído caótico e opressor. Ela precisava sair dali. Aquele não era o seu lugar. E talvez, ela pensou com uma tristeza profunda, ela nunca teria um lugar naquela família. A decisão foi tomada no silêncio que se seguiu ao desvio de olhar do seu pai. Foi um estalo mudo dentro dela, a ruptura final de um fio de esperança que ela nem sabia que ainda segurava. Basta. Ela não aguentava mais um segundo naquele ambiente sufocante. Com um movimento que parecia lento e pesado, como se estivesse se movendo debaixo d'água, Alicia colocou sua taça intocada em uma bandeja que passava e começou sua travessia em direção à saída. Cada passo era um esforço. O salão, que antes era apenas um espaço grande, agora parecia um campo minado de olhares e sorrisos falsos. Ela mantinha a cabeça baixa, o cabelo caindo sobre o rosto como uma cortina, seu único desejo era se tornar invisível. Ela passou por um grupo onde seu primo Ricardo ainda se vangloriava, gesticulando amplamente. Evitou o caminho que levaria novamente até sua tia Marta. Seu único foco era a grande porta de madeira na entrada, o portal para o ar fresco, para a liberdade, para longe daquele massacre silencioso de sua autoestima. Estava quase lá. A porta estava a poucos metros de distância, logo depois de uma pequena alcova onde ficava o bengaleiro. A salvação estava ao seu alcance. Foi então que as vozes a pararam, tão eficazmente quanto uma parede de tijolos.
Ela reconheceu o tom de sua tia Helena, irmã de sua mãe, uma mulher que sempre teve um ar de superioridade amarga. Alicia parou instintivamente atrás de uma grande samambaia ornamental, o coração martelando contra as costelas. Eles não a tinham visto. Sinceramente, eu não entendo o Eduardo, começou tia Helena, a voz um sussurro carregado de veneno. Olhe para Alicia. Já tem 30 anos e não tem um emprego decente. Fica o dia todo enfiada naquele quartinho que ela chama de ateliê. É uma pena. Uma pena para o Eduardo, você quer dizer, a voz de um primo, Daniel, juntou-se à conversa. Ele era da área de finanças e só via o mundo através de planilhas de lucro e prejuízo. Eu acho que ela ainda vive às custas dele. Não é possível se sustentar com aquilo. Como costureira, ela deve ganhar troco de pinga. Costura é coisa de avó, não uma profissão para o século XXI. Um terceiro homem, um amigo da família que Alicia vagamente reconhecia, acrescentou sua própria análise cruel. E o pior é que ela não se arruma, não sai, não se esforça. Não se casou e nem namora. Que homem vai se interessar por alguém assim, sem ambição? Coitado do Eduardo, deve sentir uma vergonha imensa da filha. Todos os filhos dos amigos dele bem encaminhados, e a dele, bem, a dele costura panos. Cada palavra era um golpe físico. Alicia sentia o ar faltar, as mãos tremendo. Ela se encolheu atrás da planta, desejando que o chão se abrisse e a engolisse. Queria correr, mas seus pés estavam pregados no lugar, forçados a ouvir o veredito final de seu fracasso. Foi tia Helena quem deu o golpe de misericórdia, a frase que fez o mundo de Alicia se estilhaçar. Ah, mas isso tudo é culpa da Lúcia, que Deus a tenha, disse a tia, com uma falsa piedade na voz. Minha irmã sempre foi uma sonhadora, sempre com a cabeça nas nuvens. Encheu a cabeça da menina com essas besteiras de siga sua paixão, faça o que você ama. Criou uma filha sonhadora, e a vida real não tem espaço para isso. Ninguém pode viver apenas de sonhos. Lúcia estragou o futuro da própria filha com esse incentivo bobo. Falar de sua mãe. Falar de Lúcia, seu porto seguro, sua maior incentivadora, a única pessoa no mundo que via o brilho em seus olhos e o chamava de sucesso. Usar a memória sagrada de sua mãe, falecida há 5 anos, para justificar a crueldade deles, foi a gota d'água. Um som gutural, um soluço estrangulado, escapou da garganta de Alicia. Foi baixo, mas na breve pausa da conversa deles, pareceu um grito. Ela não esperou para ver se eles a tinham ouvido. O instinto de fuga tomou conta de seu corpo. Ela se lançou para frente, passando pela alcova como um borrão. Ela não viu os rostos surpresos do pequeno grupo, apenas a porta à sua frente. Ela a empurrou com toda a força e correu para a noite. O ar frio da noite foi um choque em sua pele quente e ruborizada, mas não foi o suficiente para apagar o fogo da humilhação que a consumia. Lágrimas quentes e grossas escorriam por seu rosto, cegando-a. Ela passou correndo pelo manobrista, que a olhou confuso, e desceu a pequena entrada de paralelepípedos, seus sapatos de festa inadequados para a corrida. Algumas pessoas na varanda a viram passar, uma figura desesperada correndo para a escuridão. Um primo distante franziu a testa e disse para a esposa, o que deu na Alicia? Deve ter bebido demais. E então, voltaram para suas conversas, para suas taças de vinho. A angústia dela foi apenas uma nota dissonante de 2 segundos em uma sinfonia de sucesso e felicidade. Ninguém se importou. Ninguém foi atrás dela. Eram 9 horas da noite de um feriado. As ruas do bairro nobre estavam escuras e silenciosas, ladeadas por mansões imponentes e cercas altas. Era um cenário perigoso para uma mulher andar sozinha, mas Alicia não estava nem aí. O medo físico era um ruído baixo, completamente abafado pela tempestade de dor em sua alma. Ela não tinha carro, mais um símbolo de seu fracasso aos olhos da família, e não tinha para onde ligar. Tudo o que ela tinha eram suas próprias pernas e uma rua escura e infinita à sua frente. Ela caminhava sem rumo, o soluço sacudindo seu corpo. As palavras de sua tia ecoavam em sua mente, repetindo-se em um loop torturante. Isso é culpa da sua mãe. Eles haviam pegado a coisa mais pura e preciosa de sua vida, o amor e o apoio de sua mãe, e a transformaram em uma arma contra ela. Sua mãe, que acreditava tanto em seu talento, que via magia em suas criações. Sua mãe,
para quem ela prometera, em seu leito de morte, que continuaria a lutar e que a deixaria orgulhosa. E agora? Ela tinha falhado. A família inteira via isso. Seu pai via isso. Ela era uma vergonha, uma sonhadora estúpida vivendo em um mundo que não existia. As lágrimas de tristeza se misturaram com uma raiva impotente. Ela parou no meio da calçada, sob a luz fraca de um poste, e olhou para o céu escuro. Um pensamento frio e sombrio se insinuou em sua mente, um pensamento nascido do mais profundo desespero. Talvez se eu desaparecesse fosse melhor para todo mundo. Para o meu pai, que não precisaria mais sentir vergonha. Para eles, que não teriam mais um motivo para fofocar. Talvez fosse melhor assim. O pensamento não a assustou. Naquele momento, ele trouxe uma estranha sensação de paz, a promessa de um fim para a dor. Ela estava completamente sozinha, afogando-se em um mar de fracasso, e ninguém no mundo parecia disposto a lhe jogar uma boia. O frio da noite começava a penetrar em seu vestido de festa, um tecido fino e inadequado para o abandono daquela rua escura. Cada passo de Alicia na calçada irregular ecoava no silêncio, um ritmo solitário de desolação. Foi então que ela passou por uma vitrine de uma loja de brinquedos, fechada e escura, mas com uma pequena luz de segurança iluminando uma única boneca de porcelana sentada em uma cadeira em miniatura. A visão daquela boneca, tão perfeitamente imóvel, foi a chave que abriu a porta para o passado. Um passado onde ela não estava sozinha, um passado onde criar era sinônimo de alegria, não de vergonha. Os pensamentos de Alicia se soltaram do presente doloroso e voaram para trás, para o calor da casa de sua infância. Ela se viu pequena, sentada no chão do quarto, com uma concentração feroz, cercada por um caos de retalhos coloridos. Seus brinquedos mais preciosos não eram os que vinham em caixas, mas os pedaços de tecido que sua mãe, Lúcia, trazia de uma costureira amiga. Eram sobras, descartes para o mundo, mas para Alicia, eram tesouros. Eram o começo de tudo. Suas bonecas eram as mais bem vestidas do bairro. Ela criava vestidos de baile com tule velho, roupas de aventura com jeans rasgados do pai e capas de realeza com pedaços de veludo. Não eram perfeitos. As costuras eram tortas, os botões, muitas vezes de tamanhos diferentes, mas eram feitos com uma imaginação que não conhecia limites. Ela se lembrava vividamente da sensação de orgulho que a invadia quando terminava uma peça. Corria pela casa, a pequena criação na mão, para mostrá-la aos pais. Olha, mamãe. Eu fiz um vestido de princesa para a Estrela. Sua mãe, Lúcia, sempre parava o que estava fazendo. Ela se ajoelhava para ficar na altura de Alicia, pegava a boneca com um cuidado reverente e analisava a pequena roupa. Minha filha, mas isso está uma obra de arte, ela dizia, com um brilho nos olhos que fazia o coração de Alicia transbordar. Olhe esses detalhes. Você tem mãos de fada, meu amor. Seu pai, Eduardo, também sorria, mas seu elogio era diferente. Muito bonito, filha. Você é muito criativa, ele dizia, dando um beijo em sua testa antes de voltar a ler o jornal. Era um elogio amável, mas distante. Para ele, era uma brincadeira de criança. Para Lúcia, era a manifestação de um domingo. Essa diferença sutil se tornou a base de tudo o que veio depois. Vendo o talento e a alegria pura da filha, Lúcia decidiu que aquela paixão merecia ferramentas de verdade. No aniversário de 10 anos de Alicia, a surpresa não foi uma bicicleta ou um brinquedo da moda. Foi uma máquina de costura. Uma máquina de verdade, pesada, de metal, que zumbia com uma promessa de infinitas possibilidades. Alicia chorou de felicidade. A partir daquele dia, o zumbido da máquina de costura se tornou a trilha sonora de sua vida. Ela passava horas em seu quarto, desenhando croquis em cadernos, experimentando diferentes pontos, aprendendo os segredos de cada tecido. Ela não estava mais apenas vestindo bonecas, estava criando roupas para si mesma, ajustando peças antigas, transformando o comum em extraordinário. Ela era feliz. Naquele mundo de linhas, agulhas e tecidos, ela era poderosa, ela era livre, ela era ela mesma. E sua mãe era sua plateia, sua mentora e sua maior fã. Quando o ensino médio terminou, a encruzilhada inevitável chegou. A pergunta o que você vai ser quando crescer, se tornou urgente e real. Para Alicia, a resposta era óbvia. Quero fazer faculdade de moda, ela anunciou em um jantar de família.
Foi a primeira vez que ela viu um conflito aberto entre seus pais por sua causa. A expressão de Eduardo se fechou instantaneamente. Moda? Alicia, isso não é uma profissão séria, ele disse, o tom desapontado. É um hobby. Você tem notas excelentes, poderia fazer medicina, engenharia, direito. Algo que lhe dê um futuro, segurança financeira. Eduardo, a voz de Lúcia foi calma, mas firme como aço. O futuro dela é onde ela for feliz. E o talento dela está nisso. Você não vê como os olhos dela brilham? Não podemos forçá-la a viver o sonho de outra pessoa. É a vida dela. Felicidade não paga as contas, Lúcia. O mundo é duro. Eu só quero o melhor para ela. E o melhor para ela é ela poder escolher o próprio caminho. Eu confio na nossa filha, Lúcia respondeu, e seu olhar para Alice era um pacto de confiança inabalável. No final, com o apoio incondicional da mãe, Alicia venceu. Ela entrou na faculdade de moda. Seu pai nunca a proibiu, mas um véu de desapontamento pairou sobre ele durante todos os anos de sua formação. Quando se formou, Lúcia deu o passo seguinte em seu apoio inabalável. Ela não era rica, tinha apenas suas economias, guardadas com muito esforço ao longo dos anos. E usou uma parte considerável delas para ajudar Alice a alugar um pequeno espaço no centro da cidade. Era uma sala modesta, acima de uma loja de ferragens, mas para Alice, era um palácio. Era o seu ateliê. Seu pai não vai ajudar, filha, Lúcia disse, enquanto as duas pintavam as paredes de branco. Ele acha que é jogar dinheiro fora. Ele diz que você deveria estar prestando concurso público. Eu sei, mãe, Alicia disse, sentindo a pontada familiar de tristeza. Eu só queria que ele ficasse orgulhoso. Ele fica orgulhoso, do jeito dele. Ele só tem medo. Mas não deixe que o medo dele apague o seu brilho, Lúcia disse, limpando uma mancha de tinta do rosto da filha. Este lugar. Faça dele o seu reino. E Alicia tentou. Mas então, a tragédia atingiu a família como um raio. Sua mãe, sua rocha, sua luz-guia, descobriu uma doença agressiva. O diagnóstico veio rápido e a deterioração foi cruel. Apenas um ano depois, Lúcia se foi. O mundo de Alicia desmoronou. A dor era uma presença física, um peso constante em seu peito. Ela continuou morando com o pai, mas a casa, antes um lar, tornou-se um espaço frio e silencioso. O amortecedor de amor que era sua mãe havia desaparecido, e agora ela estava exposta diretamente aos ventos gelados da desaprovação de seu pai. Cada vez que ele a via debruçada sobre um desenho, cada vez que o telefone tocava com uma pequena encomenda, ela via em seus olhos o mesmo olhar que ele lhe lançara naquela festa, uma mistura de amor, pena e vergonha. Um olhar que dizia, sua mãe se foi e você ainda está insistindo nesse sonho inútil. Ela não aguentou. O único lugar onde a memória de sua mãe era puramente feliz, onde o ar não era pesado de julgamento, era o ateliê. O pequeno reino que as duas construíram juntas. Com o coração partido, ela fez as malas e se mudou para lá, transformando o pequeno escritório dos fundos em um quarto improvisado. Era pequeno, era inadequado, mas era o único lugar na terra onde ela ainda sentia um fiapo de felicidade, um eco da voz de sua mãe dizendo, não deixe que apaguem o seu brilho, minha filha. A lembrança a trouxe de volta para a rua fria e escura. A boneca na vitrine continuava a encará-la. Agora, o caminho de Alicia tinha um destino. Ela não estava mais apenas fugindo da festa, ela estava correndo para o único santuário que lhe restava. Alicia finalmente virou a esquina de sua rua. Era uma rua comercial, ladeada por prédios de 2 ou 3 andares com lojas no térreo e apartamentos ou escritórios nos andares superiores. À noite, e especialmente em um feriado, ela se transformava em um cânion de concreto silencioso e mal iluminado. As grades de metal das lojas estavam abaixadas, pichações cobriam algumas paredes e o único som era o zumbido distante de um ar-condicionado e o farfalhar de um jornal velho levado pelo vento. O contraste com o brilho e a opulência da festa de sua família era gritante. Ali, naquele cenário de abandono urbano, ela se sentia, paradoxalmente, mais em casa. Seu ateliê ficava no térreo de um prédio antigo, espremido entre uma ótica e uma loja de artigos para festa. Ela se aproximou da porta de vidro, que era protegida por uma grade de ferro. As mãos ainda tremiam, um resquício da adrenalina e da dor da noite.
Ela mergulhou a mão na pequena bolsa em busca das chaves, o tilintar do metal parecendo escandalosamente alto no silêncio. A rua estava deserta, mas a sensação de vulnerabilidade a envolveu como um cobertor gelado. Ela queria apenas entrar, trancar a porta, se enrolar em um casulo e desaparecer. Finalmente, seus dedos encontraram um molho de chaves. Enquanto tentava encaixar a chave correta na fechadura da grade, um som cortou a noite. O ruído suave de um motor potente se aproximando. Ela congelou. Um par de faróis brilhantes dobrou a esquina e iluminou-a completamente, transformando-a em uma silhueta contra a porta. Seu coração disparou, batendo forte contra o peito. Era um carro de luxo, preto e reluzente, que parou suavemente junto à calçada, a poucos metros dela. O motor não desligou, apenas ronronou, um som baixo e ameaçador. O pânico tomou conta dela. Seus dedos, de repente desajeitados, perderam o controle e o molho de chaves caiu no chão com um barulho metálico que pareceu um tiro. Ela se agachou instintivamente, o medo paralisando seus pensamentos. Então, a porta do passageiro do carro se abriu. O coração de Alicia parou por um segundo e depois recomeçou em um ritmo frenético. Ela esperava o pior. Mas o que saiu do carro não foi uma figura ameaçadora. Foi uma jovem, talvez com 20 e poucos anos, vestindo jeans caros e um suéter de cachemira. Seus cabelos estavam presos em um coque bagunçado, e seu rosto era uma máscara de ansiedade. Oi? Oi? Com licença, a jovem disse, a voz um pouco alta e ofegante. Você é a dona daqui? Desse ateliê de costura? Alicia, ainda agachada, olhou para a jovem, confusa. O medo começou a refluir, substituído por uma perplexidade atordoada. Ela se levantou lentamente, limpando a poeira das mãos no vestido. Sim. Sou eu, gaguejou. O rosto da jovem se iluminou com um alívio tão puro e radiante que era quase cômico. Graças a Deus, ela exclamou, dando 2 pulinhos de felicidade no lugar. Você não tem ideia. Eu não acredito que te encontrei. Ela se aproximou rapidamente de Alicia, estendendo a mão. Meu nome é Amanda. Por favor, me diz que você pode me ajudar. Eu preciso de uma costureira com urgência. Alicia piscou, tentando processar a cena surreal. Uma garota rica e desesperada aparecendo em sua porta às 9 da noite de um feriado. Moça, me desculpe, mas está tudo fechado. É feriado, e já é tarde, disse Alicia, a exaustão em sua voz era evidente. Eu sei. É um pedido absurdo, disse Amanda, juntando as mãos em um gesto de súplica. Eu juro que estou rodando a cidade há horas. Liguei para tudo que é lugar, procurei no Google, mas está tudo fechado. Você é minha última esperança. Eu pago o que você pedir, o dobro, o triplo. É uma emergência de moda nível desastre nuclear. Apesar de seu estado miserável, Alicia sentiu um pingo de curiosidade. O que aconteceu? É um vestido. Um vestido muito importante. Ele sofreu um pequeno acidente. Um rasgo. Por favor, eu só preciso que você o conserte. Alicia suspirou. Ela tinha tido a pior noite de sua vida. Seu coração estava em frangalhos, sua energia, esgotada. A última coisa que ela queria era trabalhar. Ela só queria chorar até dormir. Olha, Amanda, eu realmente não estou em condições de ajudar hoje. A alegria no rosto de Amanda se desfez, sendo substituída por um pânico genuíno. Não, por favor, ela implorou, os olhos se enchendo de lágrimas. Você não entende. Se eu não resolver isso, minha mãe vai me matar. Literalmente. Ela vai me exilar em uma ilha deserta sem Wi-Fi. Por favor. A menção de uma mãe difícil, por mais exagerada que fosse, tocou um nervo em Alicia. Ela olhou para o desespero nos olhos da jovem e viu um reflexo de seu próprio desamparo, ainda que por motivos completamente diferentes. Ela soltou um longo e pesado suspiro, um suspiro que carregava todo o peso da festa, da humilhação, da solidão. Tudo bem, disse ela, a voz mal saindo. Eu vou dar uma olhada. A transformação no rosto de Amanda foi instantânea. Sério? Meu Deus, você é um anjo. Um anjo da alta costura enviado dos céus.
Eu vou construir um altar em sua homenagem. Alicia não conseguiu evitar um pequeno sorriso, o primeiro daquela noite. Ela pegou as chaves do chão e, com as mãos um pouco mais firmes, abriu a grade e a porta. Elas entraram no ateliê. Amanda olhou ao redor, seus olhos se arregalando. O lugar estava cheio de vida, mesmo na penumbra. Manequins vestiam peças em andamento, rolos de tecido de todas as cores e texturas estavam empilhados nas prateleiras, e uma grande mesa de corte dominava o centro da sala. Para Alicia, era seu refúgio caótico. Para Amanda, parecia ser um lugar mágico. Uau, ela sussurrou. Isso é incrível. Alicia acendeu as luzes de trabalho, iluminando a mesa de corte. Onde está o vestido? Perguntou ela, já em seu modo profissional. Amanda colocou uma sacola de uma grife famosa sobre a mesa. Com um cuidado quase cirúrgico, ela tirou o vestido de dentro. O tecido era um deslumbre. Uma seda pesada, de um azul profundo como o céu noturno, com um brilho sutil. O design parecia elegante e minimalista. Mas então Alicia viu um pequeno acidente. Não era um rasgo. Era uma carnificina. O vestido estava completamente destruído. A saia estava em farrapos, o corpete tinha um buraco enorme e várias partes pareciam ter sido mastigadas e estraçalhadas por um animal selvagem. Alicia olhou do vestido para Amanda, e de volta para o vestido, chocada. Amanda, ela começou, a voz suave. Isso não é um rasgo. Isso está além de qualquer conserto. Não há nada que eu possa fazer. Sinto muito. O rosto de Amanda desabou. A esperança que a iluminava se apagou completamente. Não, não pode ser, ela murmurou, a voz trêmula. Tem que ter um jeito. Alicia olhou para a seda arruinada. Seu cérebro de designer, mesmo cansado e triste, começou a funcionar. Ela pegou um dos pedaços maiores intactos, sentindo a qualidade do tecido entre os dedos. A cor era magnífica. O caimento, sublime. Um desperdício. Uma ideia, fraca a princípio, começou a se formar. Não, disse Alicia, mais para si mesma do que para Amanda. Consertar, não. Mas, recriar. Amanda ergueu a cabeça. Recriar? Eu não posso salvar este vestido. Mas o tecido, ainda há pedaços bons. Eu poderia usar o que sobrou como base. Criar um vestido novo, inspirado neste. Não ficaria totalmente igual, eu teria que mudar o design para contornar os estragos, mas o espírito dele, a cor, o tecido, eu poderia fazer algo. Uma faísca de esperança voltou aos olhos de Amanda. Você faria isso? De verdade? Sim, eu posso tentar. Sim. Sim. Perfeito, Amanda quase gritou de alegria. Qualquer coisa é melhor que isso. Ela fez uma pausa, a ansiedade voltando ao seu rosto. Só tem mais uma coisinha. Alicia ergueu uma sobrancelha. O que é? Amanda engoliu em seco. Eu preciso dele, até às 11 da noite. Alicia olhou para o relógio na parede. Eram quase 9h30. 11 horas. Amanda, isso é impossível. Um vestido leva dias, semanas para ser desenhado, cortado e costurado. Eu sei. Mas é a única chance que eu tenho, Amanda disse, a voz cheia de um desespero contagiante. Por favor. Faça o seu melhor. Uma mágica. Qualquer coisa. Alicia olhou para o tecido destruído sobre a mesa, para o rosto suplicante de Amanda, e para o relógio quiando na parede. A noite já era um desastre. O que era um desafio impossível a mais? Ela soltou mais um suspiro, mas este era diferente. Não era de derrota. Era de aceitação. Tudo bem, disse Alicia, pegando sua fita métrica. Vamos ao trabalho. Assim que a porta do ateliê se fechou, isolando-as do mundo exterior, uma transformação ocorreu em Alicia. A mulher frágil e quebrada que havia fugido da festa desapareceu. Em seu lugar, surgiu a artista. A exaustão e a tristeza ainda estavam lá, pairando no fundo de sua mente, mas foram empurradas para o lado por uma onda de adrenalina e um foco que era quase feroz. Suas mãos, que tremiam de dor e medo minutos antes, agora estavam firmes e seguras.
Seus movimentos eram econômicos e precisos. Aquele ateliê era seu santuário, e a mesa de corte, seu altar. Ela pegou a maior tesoura de sua coleção, uma ferramenta pesada de aço alemão que deslizou pelo que restava da seda azul como se cortasse água. Amanda observava, sentada em um banquinho no canto, com os olhos arregalados e as mãos torcidas no colo, parecendo uma criança assistindo a um mágico. Enquanto trabalhava, o silêncio era preenchido apenas pelo som rítmico da tesoura e do tecido. Foi Alicia quem o quebrou, sua voz calma e concentrada, sem desviar o olhar do trabalho. Então, por que este vestido é tão importante, Amanda? E que tipo de animal selvagem você tem em casa? Amanda soltou uma risada nervosa, o som ecoando no espaço silencioso. É da minha mãe? O vestido, não o animal selvagem. Embora às vezes seja difícil dizer a diferença. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a confessar um crime. Minha mãe tem uma festa beneficente hoje. Um desses eventos noturnos super importantes. Ela encomendou este vestido de uma marca de luxo há meses. Custou uma fortuna. Eu fui a responsável por buscá-lo hoje à tarde. Alice assentiu, já começando a drapejar os pedaços de seda recuperados sobre um manequim, seus olhos semicerrados enquanto ela visualizava um novo design nascendo das ruínas. Continue. Bem, minha mãe me deu uma instrução. Uma. Muito específica, continuou Amanda, falando mais rápido. Ela disse, Amanda, quando chegar em casa, coloque o vestido dentro do guarda-roupa. Não o deixe em cima da cama, porque o Tutu tem o hábito de destruir coisas no ponto. Tutu? Perguntou Alicia, erguendo uma sobrancelha. Nosso pastor alemão, explicou Amanda, com um tom que era uma mistura de carinho e terror. Ele tem os olhos de um anjo e os dentes de um demônio. E uma fixação por tecidos caros. Já perdi 2 pares de sapatos e uma bolsa de grife para ele. Mas eu estava com pressa, o telefone tocou, eu me distraí e eu deixei o vestido na cama. Alicia parou por um momento e olhou para a carnificina de seda sobre a mesa. O Tutu fez um estrago e tanto, ela comentou, com uma seriedade que tinha um toque de humor. Estrago? Alicia, ele redecorou o vestido. Ele o transformou em arte moderna abstrata. Amanda riu, mas a risada estava à beira do pânico. Minha mãe é a pessoa mais doce e amorosa do mundo, de verdade. Mas quando ela fica com raiva, ela não grita. É pior. Ela fica em silêncio e te dá a bronca. Uma palestra calma e longa sobre responsabilidade e decepção que faz você querer se mudar para a Antártida. Eu só queria dar um jeito de substituir o vestido antes que ela visse. Ela provavelmente vai perceber a diferença, alertou Alicia, já pegando um giz de alfaiate para marcar o tecido no manequim. Seu cérebro estava trabalhando em alta velocidade, resolvendo o quebra-cabeça de como criar uma saia elegante com os pedaços assimétricos que tinha. Eu sei, suspirou Amanda. Mas prefiro arriscar uma bronca por comprar um vestido novo sem avisar do que uma pelo assassinato de uma peça de alta costura. É controle de danos. Os minutos seguintes passaram em um borrão de atividade concentrada. O zumbido da máquina de costura de Alice encheu o ateliê, um som poderoso e constante. Para Alicia, era o som de casa, o som da criação. Ela trabalhou com uma velocidade e uma intuição que surpreenderam até a si mesma. Era como se suas mãos soubessem exatamente o que fazer, guiadas por anos de prática e uma paixão que ela pensava ter sido esmagada naquela noite. Cada costura era perfeita, cada corte, decisivo. O relógio na parede era um tirano silencioso. 10h30. 10h45. 11 menos 10 Amanda andava de um lado para o outro, roendo as unhas, enquanto Alicia fazia os ajustes finais, costurando à mão um pequeno detalhe no decote que ela havia redesenhado completamente. Finalmente, com o relógio marcando 5 para as 11, Alicia cortou a última linha. Ela se levantou, segurando o vestido no cabide. O silêncio que se seguiu ao desligamento da máquina foi pesado de expectativa. Amanda parou de andar e prendeu a respiração. O que Alicia segurava não era o vestido original. Era algo novo. Algo, talvez, ainda mais especial. Ela havia usado a assimetria dos rasgos a seu favor, criando uma saia fluida que era mais curta na frente e caía em uma cauda suave atrás. O corpete, antes simples, agora tinha um drapeado delicado e elegante que disfarçava a falta de tecido.
Era uma obra de arte nascida do desastre. Meu Deus, sussurrou Amanda, aproximando-se como se estivesse diante de uma aparição. Alicia, ele está lindo. Está mais lindo que o original. Uma onda de calor e orgulho percorreu o corpo de Alicia, uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Amanda, sem pensar duas vezes, largou a bolsa e abraçou Alicia com força. Foi um abraço espontâneo, cheio de gratidão e alívio. Obrigada, obrigada, obrigada. Você salvou a minha vida, disse Amanda, quase pulando. Alicia riu. Uma risada genuína, cansada, mas real. Ela deu um tapinha nas costas de Amanda. Fico feliz em ajudar. Agora vá, antes que sua mãe chame a polícia. Amanda se afastou, o rosto brilhando. Ela pegou a carteira e, sem contar, tirou um bolo de notas de R$ 100 e colocou sobre a mesa de corte. Eu preciso ir. Eu volto amanhã para te agradecer pessoalmente, eu juro, disse ela, já colocando o vestido cuidadosamente em uma nova sacola. Enquanto Amanda corria para a porta, Alicia gritou atrás dela, dirija com cuidado. Tenho certeza que sua mãe prefere ter você inteira e viva do que um vestido qualquer, por mais bonito que seja. Vou tomar cuidado. Você é a melhor, Amanda gritou de volta, já desaparecendo pela porta. Segundos depois, Alicia ouviu o som do motor do carro de luxo acelerando e se afastando na noite. Sozinha novamente no silêncio de seu ateliê, Alicia sentiu a exaustão dominá-la. Foi um dia de emoções extremas. Ela olhou para a mesa de corte, para o dinheiro que Amanda havia deixado. Com um gesto cansado, ela o pegou. E então, ela parou. Era muito dinheiro. Muito mais do que ela cobraria por 20 vestidos. Era mais do que ela ganhava em meses de trabalho duro e pequenas encomendas. Era o suficiente para pagar os 3 meses de aluguel que ela devia e ainda sobraria uma quantia considerável. Ela olhou para as notas em sua mão, incrédula. Aquilo era real. Era uma validação tangível. Uma prova, em papel moeda, de que seu talento, sua paixão, o dom que sua mãe tanto incentivou e que sua família tanto desprezou, tinha valor. Um valor real e inegável. Uma única lágrima escorreu por seu rosto, mas desta vez, não era de tristeza ou humilhação. Era de gratidão. Em meio aos destroços de sua pior noite, uma estranha e desesperada garota chamada Amanda havia, sem saber, lhe dado mais do que apenas dinheiro. Ela lhe dera um vislumbre de esperança. Enquanto Alicia finalmente se rendia ao sono em sua cama improvisada nos fundos do ateliê, Amanda dirigia em alta velocidade pelas ruas da cidade. O vestido novo, envolto em sua sacola protetora, estava no banco do passageiro como um troféu precioso. O visor de seu celular no painel do carro iluminava-se com uma série de chamadas perdidas de Amanhã e uma torrente de mensagens de texto. Amanda, onde você está? O evento começa em meia hora, e o meu vestido? Cada notificação era uma pequena explosão de ansiedade em seu peito, mas agora, misturada a essa ansiedade, havia uma faísca de esperança, uma confiança que vinha da genialidade que ela tinha testemunhado naquela noite. Ela chegou em casa cantando pneus, correu para dentro e encontrou sua mãe, Brenda, no meio do closet. Brenda era uma mulher de uma elegância imponente, com um olhar afiado que parecia analisar e avaliar tudo ao seu redor. Ela não estava gritando, seu rosto era uma máscara de calma glacial, o que, como Amanda bem sabia, era infinitamente pior. Amanda. Onde você estava? E onde está o vestido? A voz de Brenda era baixa e controlada, cada sílaba perfeitamente articulada. Amanda, sem fôlego, decidiu pela estratégia da ofuscação. Tive um pequeno contratempo com o trânsito, mãe, uma loucura. Mas está tudo aqui, tudo bem, disse ela, estendendo a sacola como uma oferenda de paz. Brenda pegou a sacola, a desconfiança em seus olhos. Ela tirou o vestido e o estendeu sobre a cama. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Amanda sentia seu coração bater na garganta. Sua mãe caminhou ao redor da cama, analisando o vestido de todos os ângulos. Ela tocou o tecido, passou os dedos pela costura do drapeado no corpete, observou o corte inovador da saia. Seu rosto era indecifrável. Finalmente, depois de uma eternidade, ela ergueu os olhos e fitou Amanda. Amanda deu o sorriso mais inocente e sem graça que conseguiu. Amanda, disse Brenda, a voz ainda perigosamente calma.
Nós temos muito a conversar. Mas depois da festa. Agora, ajude-me a me vestir. Enquanto isso, no ateliê, Alicia se preparava para dormir. A noite tinha sido um carrossel de emoções, desde o abismo do desespero até o pico de um desafio criativo e a surpresa do pagamento generoso. Ela estava exausta, física e mentalmente. Ela só queria que a noite acabasse, que o dia seguinte trouxesse um pouco de paz. Com o dinheiro de Amanda guardado em segurança, ela sentiu um alívio que não sentia há meses. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu um sono profundo e sem sonhos. Ela acordou como sempre, com os sons da cidade voltando à vida. O barulho dos carros, as buzinas impacientes, as vozes de pessoas apressadas na calçada em frente ao ateliê. Era sua rotina. Ela se levantou, preparou um café em sua pequena cafeteira e abriu a grade de ferro da loja. Colocou a placa de aberto na porta e sentou-se na recepção, esperando. Como sempre, o movimento era fraco. Uma senhora entrou para pedir um ajuste na bainha de uma calça. Um jovem perguntou quanto ela cobraria para consertar o zíper de uma jaqueta. Eram os pequenos trabalhos que mal pagavam as contas, os antrocos de pinga que seu primo mencionara. A euforia da noite anterior começou a parecer um sonho distante, uma anomalia fantástica em sua vida rotineira de dificuldades. Após algumas horas de um silêncio quase total, o sino da porta tocou. Alice ergueu os olhos de seu caderno de esboços e viu uma mulher que parecia ter saído das páginas de uma revista de moda. Era alta, esguia, com cabelos perfeitamente penteados e vestindo um terninho de corte impecável que gritava dinheiro e poder. A mulher entrou e, em vez de ir direto ao balcão, começou a andar lentamente pelo ateliê. Seu olhar era crítico e intenso. Ela olhou para os vestidos nos manequins, para os rolos de tecido empilhados, para o chão de madeira e até para o teto com suas pequenas imperfeições. Alicia sentiu-se imediatamente desconfortável, como se sua vida inteira estivesse sendo inspecionada e julgada. Engolindo em seco, ela se levantou. Bom dia. Em que posso ajudar? Disse Alicia, a voz um pouco mais tímida do que pretendia. A mulher se virou para ela, e Alicia reconheceu os mesmos olhos afiados que havia visto na noite anterior, embora em um rosto mais jovem. Meu nome é Brenda, disse a mulher, a voz suave, mas com um timbre de autoridade. Acredito que minha filha, Amanda, esteve aqui ontem à noite. Ela trouxe um vestido. O coração de Alicia gelou. Era ela. A mãe. A dona do vestido assassinado por Tutu. A mulher que, segundo Amanda, era amorosa, mas brava. Alicia se preparou para o pior, uma repreensão, uma crítica ao trabalho, talvez até um pedido para devolver o dinheiro exorbitante. O nervosismo fez seu estômago revirar. Sim, ela esteve aqui, Alicia confirmou, a voz um fio. Brenda deu um passo à frente, fixando o olhar em Alicia. Foi você quem fez aquilo? Com o vestido. A palavra aquilo soou ambígua, ameaçadora. Alicia engoliu em seco. Fui eu, sim. Eu criei um vestido novo com o que sobrou. Eu disse a ela que a senhora provavelmente notaria a diferença. Brenda a interrompeu. Seu rosto sério, que parecia esculpido em mármore, de repente se abriu em um sorriso. Não era um sorriso pequeno ou educado. Era um sorriso largo, genuíno e absolutamente deslumbrante. Notar a diferença, Brenda riu, um som rico e melodioso. Minha querida, foi a primeira coisa que notei. O vestido original era bonito. Caro, bem feito, mas, sem alma. O que você criou era uma obra de arte. Alicia piscou, chocada. O quê? Eu passei a noite inteira sendo parada por pessoas. Mulheres que entendem de moda, homens que não entendem nada, mas que sabem reconhecer algo belo. Todos queriam saber a mesma coisa. Brenda, quem é o estilista? É um estilista novo de Paris? De Milão. Ninguém acreditou quando eu disse que a peça tinha sido criada horas antes em um ateliê no centro da cidade. Um sorriso trêmulo começou a se formar nos lábios de Alicia. A tensão em seus ombros começou a se dissipar, substituída por uma onda de incredulidade e alegria. Eu mesma criei o design, sim, disse Alicia, a voz ganhando um pouco de confiança. Mas foi baseado no que o cachorro deixou do vestido original.
Mesmo assim, disse Brenda, balançando a cabeça em admiração. O que você fez com aquele desastre foi genialidade. O corte, o drapeado. Você não apenas salvou a noite da minha filha, você me fez ser a mulher mais bem vestida da festa. E por isso, eu vim aqui pessoalmente. Eu quero ver mais das suas criações. E, se você tiver tempo para uma cliente nova e exigente, quero encomendar um vestido. O sorriso de Alicia finalmente se abriu por completo, iluminando seu rosto. Era como se o sol estivesse rompendo as nuvens depois de uma longa e escura tempestade. Aquelas primeiras horas com Brenda no ateliê foram como um sonho febril para Alicia. A mulher, que a princípio parecia tão intimidadora, revelou-se uma apaixonada por arte design. Brenda não apenas olhou, ela viu. Ela pegou os cadernos de esboço de Alicia, as páginas cheias de anos de sonhos e ideias, e os folheou com um respeito que ninguém, exceto sua mãe, jamais demonstrara. Este aqui, disse Brenda, apontando para um desenho de um vestido de noite com um ombro só e uma cascata de tecido que imitava uma onda do mar. A inspiração por trás disso é o quê? Alicia, que começara a conversa nervosa e tímida, sentiu-se florescer sob um interesse genuíno. Eu o desenhei depois de um dia na praia. Eu queria capturar o movimento da água, a forma como a luz bate na crista da onda antes de ela quebrar. É poético, murmurou Brenda, e Alicia sentiu um calor se espalhar por seu peito. Elas passaram horas assim, conversando sobre tecidos, cortes, cores e inspirações. Alicia mostrou as poucas peças prontas que tinha, cada uma com sua própria história. Ao final da tarde, Brenda estava completamente encantada. Eu não quero apenas um vestido, Alicia, disse ela, com uma decisão firme em sua voz. Eu quero 10. Para começar, quero que você crie uma pequena coleção para mim. Use os melhores tecidos, não se preocupe com o custo. Eu quero que você voe. Alicia ficou sem palavras. 10 vestidos. Era mais do que ela vendia em um ano inteiro. Será uma honra, ela conseguiu dizer, a voz embargada pela emoção. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade. Brenda fez um adiantamento generoso que permitiu a Alicia comprar tecidos que ela só via em revistas, sedas italianas, rendas francesas, organzas suíças. O ateliê, antes tão silencioso, agora estava cheio do som constante da tesoura, do zumbido da máquina e de uma música animada que Alicia colocava para acompanhar seu ritmo frenético. Ela trabalhava de manhã à noite, mas não sentia o cansaço. Estava sendo alimentada por algo muito mais forte, a alegria da criação sem limites. Uma semana depois, Brenda retornou para pegar os primeiros vestidos. Mas, como avisado, ela não veio sozinha. O sino da porta tocou, e uma pequena multidão elegante entrou no modesto ateliê. Amanda estava lá e, ao ver Alicia, abriu um sorriso radiante e a abraçou como se fossem amigas de longa data. Eu sabia que ela ia te amar, sussurrou em seu ouvido. Ao lado de Brenda, estava um homem alto e de ombros largos. Ele tinha os mesmos olhos expressivos de sua mãe, mas com um brilho divertido. Alicia, este é o meu filho, Marcos, apresentou Brenda. Prazer em conhecê-la, disse Marcos, estendendo a mão. Seu aperto era firme e seu sorriso, genuíno. Minha mãe não para de falar do seu talento. Tive que vir ver com meus próprios olhos. As outras duas mulheres eram amigas de Brenda, ambas figuras conhecidas da alta sociedade, que olhavam ao redor com uma curiosidade cética. O ceticismo, no entanto, evaporou-se no instante em que Alicia revelou os vestidos. As peças foram recebidas com suspiros de admiração. As amigas de Brenda rodearam as criações, tocando os tecidos, elogiando os cortes inovadores e os acabamentos impecáveis. Naquele dia, Alicia não vendeu apenas os 10 vestidos para Brenda. Ela recebeu encomendas para mais 15. O valor total das encomendas feitas naquela única tarde era uma quantia que Alicia levaria uma década para ganhar com seus pequenos concertos. Ela tentou protestar que o valor que Brenda estipulara era alto demais, mas a socialite a interrompeu. Querida, talento é raro. Originalidade é rara. E isso tem um preço. Não se subestime jamais. Enquanto Alicia anotava os pedidos, sentindo-se um pouco tonta, Brenda a puxou de lado. Eu tenho um favor a pedir, disse ela, com um olhar conspiratório. Você também pode criar roupas para homens? Ela olhou para o filho.
Marcos é lindo como um anjo, mas não tem o menor senso de moda. Usa qualquer camiseta velha que encontra. Temos uma festa de gala muito importante na próxima semana, e eu gostaria que ele estivesse à altura. Você pode criar algo para ele? Marcos riu da descrição da mãe. Eu não sou tão ruim assim, ele protestou, divertido. Mas se a estilista for tão boa quanto dizem, eu aceito ajuda. Ele piscou para Alicia, que sentiu o rosto corar. Claro, eu posso criar algo para ele, disse Alicia, o coração acelerado pelo desafio e pela tensão. Os dias se transformaram em semanas, e a fama de Alicia se espalhou como fogo em palha seca. Amigas de Brenda contavam para outras amigas, que viam os vestidos em festas e eventos e imediatamente queriam saber quem era designer por trás daquelas peças únicas. O ateliê de Alicia, antes um refúgio silencioso, agora tinha um fluxo constante de clientes ricas, carros de luxo parando na frente e telefonemas que não paravam. Um dia, em meio à feliz bagunça de tecidos caros e novas encomendas, Amanda apareceu para uma visita. Ela e Alicia haviam se tornado amigas de verdade, unidas por aquele encontro noturno fatídico. Alicia, eu te amo, e amo este lugar porque foi aqui que tudo começou, disse Amanda, sentada em um rolo de seda enquanto Alicia tirava as medidas de um manequim. Mas você precisa encarar a realidade. Este lugar vai ficar pequeno demais para você. Você precisa de mais espaço, de um endereço que reflita o status das suas clientes. Alicia parou o que estava fazendo. Ela olhou ao redor, para as paredes que ela e sua mãe haviam pintado, para a máquina de costura que fora o primeiro grande presente. Eu não posso deixar este lugar, Amanda. Foi um presente da minha mãe. E você não precisa, disse Amanda, com entusiasmo. Mantenha este lugar. Contrate alguém para cuidar dos concertos e dos clientes do bairro. Mas abra um novo ateliê, um showroom, em um bairro nobre. Um lugar onde você possa exibir suas criações, receber suas clientes com uma taça de champanhe. Você pode ter os dois. A ideia fez sentido. Alicia pensou bem no que Amanda disse. Ela agora tinha o capital para investir. Ela podia honrar o passado e, ao mesmo tempo, construir o futuro. Naquela mesma semana, ela começou a procurar por pontos comerciais em bairros elegantes e a entrevistar costureiras talentosas para gerenciar o ateliê original. Ela estava se tornando uma empresária. A simples costureira estava construindo seu próprio império, um ponto de cada vez. Enquanto Alicia construía seu novo futuro, sua família permanecia confortavelmente instalada em suas suposições. Certo dia, sua tia Marta e uma de suas primas passavam de carro pelo centro da cidade quando viram o antigo ateliê. A placa com o nome de Alicia ainda estava lá, mas uma mulher desconhecida atendia uma cliente no balcão. Olhe só, disse a prima, com um tom de quem confirma uma fofoca. Parece que a Alicia finalmente desistiu daquela lojinha. Passou o ponto para outra pessoa. Tia Marta deu um sorriso satisfeito. Graças a Deus. Já não era sem tempo. Tomara que agora ela procure um emprego de verdade e pare de dar desgosto para o Eduardo. Ele deve estar aliviado. Elas seguiram viagem, satisfeitas com sua conclusão, sem se dar ao trabalho de perguntar, de investigar. Mal sabiam elas que, a quilômetros dali, em um dos bairros mais nobres da cidade, Alicia estava no centro de seu novo universo. O novo ateliê era a antítese do antigo. Era um espaço amplo, com pé direito alto, paredes brancas e um piso de madeira clara que brilhava sob a iluminação de design. Em vez de rolos de tecido empilhados, havia nichos elegantemente iluminados. Em vez de um balcão apertado, havia sofás de veludo e uma mesa de centro de vidro onde se servia café e água com gás para as clientes. Suas criações mais espetaculares estavam expostas em manequins, não como roupas à venda, mas como peças de uma galeria de arte. Era um ambiente que sussurrava luxo, exclusividade, acima de tudo, sucesso. Em uma tarde ensolarada, o sino eletrônico da porta tocou com um som discreto e Marcos entrou. Ele sorriu ao ver Alicia concentrada, finalizando um detalhe em uma manga. Não queria interromper a artista em seu processo criativo, disse ele, a voz amigável preenchendo o espaço. Alicia ergueu o olhar e sorriu, sentindo um calor familiar ao vê-lo. Marcos. Bem-vindo. Você não interrompe. Vim pegar as encomendas da sua mãe e da Amanda? Exatamente.
Mas sem pressa, ele respondeu, sentando-se em um dos sofás e observando-a trabalhar. Só mais um minuto. Estou terminando a última peça. Se puder esperar, disse ela. Todo o tempo do mundo, ele garantiu. Enquanto Alicia dava os últimos pontos com uma precisão hipnotizante, eles começaram a conversar. Diferente dos homens de sua família, que só falavam de dinheiro e negócios, Marcos era curioso. Ele perguntou sobre a inspiração dela, sobre como ela escolhia os tecidos, sobre a história por trás de um dos vestidos no manequim. Alicia, por sua vez, sentia-se à vontade para perguntar sobre ele. Descobriu que, embora fizesse parte dos negócios da família, sua verdadeira paixão era voar. Não há nada como estar lá em cima, disse ele, os olhos brilhando. O mundo parece diferente. Os problemas, as distâncias, tudo se torna menor. É uma questão de perspectiva. A conversa fluiu tão facilmente que eles não perceberam o tempo passar. Alicia, que normalmente era reservada, encontrou-se falando sobre sua mãe, sobre como o amor pela costura começou. Marcos ouvia com uma atenção genuína e uma maturidade que desmentia o fato de ele ser 2 anos mais novo que ela. Foi a nova assistente de Alicia que os interrompeu gentilmente. Senhorita Alicia, a sua cliente das 4 horas chegou. Alicia piscou, surpresa. Já? Nossa, a hora voou. Ela se virou para Marcos. Me desculpe, eu. Não se desculpe, disse ele, levantando-se. A conversa estava boa demais. Isso é um bom sinal. Enquanto a assistente empacotava as roupas, Marcos se aproximou de Alicia. Na verdade, eu tinha outro motivo para vir pessoalmente. Minha mãe vai dar uma grande festa em casa daqui a um mês. E ela fez questão que eu a convidasse. Ela quer que a estilista do momento seja a convidada de honra. O coração de Alicia deu um pulo. Uma festa na casa de Brenda. Ela, que sempre se sentia um peixe fora d'água em eventos sociais, agora era convidada de honra. Eu adoraria. Seria uma honra. Qual é a data? Marcos disse o dia. O sorriso de Alicia vacilou e depois caiu. Ela pegou seu tablet e checou a agenda, confirmando o que temia. Ah, não, lamentou ela, genuinamente desapontada. Nesse dia eu não posso. Eu realmente não posso faltar. Algum compromisso de trabalho? Perguntou Marcos. Não, pior. É família, ela explicou. É o aniversário de 80 anos da minha avó. Ela é a matriarca da família, sabe? E todos nós estamos preparando uma festa grandiosa para ela. É o tipo de evento que é absolutamente proibido faltar. Marcos pareceu pensativo por um momento. Entendo. Família é importante. Onde vai ser a festa da sua avó? Alicia disse o nome do salão de festas, um local conhecido e luxuoso, mas que ficava do outro lado da região metropolitana, a mais de 1 hora de carro da mansão de Brenda, e isso sem contar o trânsito. Ah, eu conheço o lugar, disse Marcos, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Não tem problema. Como não tem problema? Perguntou Alicia, confusa. As 2 festas são muito longe uma da outra. Quando a festa da minha avó acabar, a sua já terá começado há horas. Marcos riu, um som baixo e confiante. Não se preocupe com isso. Assim que a festa da sua avó acabar, eu apareço lá para te buscar. Nós chegaremos na minha casa em questão de minutos. Alicia franziu a testa. Minutos? Isso é impossível. A não ser que você tenha um teletransporte. O sorriso de Marcos se alargou. Ele se inclinou um pouco, mantendo um tom de mistério que era ao mesmo tempo intrigante e divertido. Algo parecido com isso, disse ele. Apenas esteja pronta. Com isso, ele pegou as sacolas de roupas, deu uma piscadela para Alicia e saiu, deixando-a no meio de seu lindo ateliê, completamente perplexa e com uma curiosidade que a consumiria pelo próximo mês. O dia do aniversário de 80 anos de sua avó chegou. O local escolhido pela família era um salão de festas espetacular, uma propriedade com jardins extensos, fontes iluminadas e um salão com paredes de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Era o tipo de luxo que exigia a contribuição financeira de todos os filhos e netos bem-sucedidos. E, mais uma vez, no meio de toda essa opulência, Alicia se tornou o assunto do dia.
Desta vez, no entanto, algo dentro dela havia mudado. Ela usava um vestido que ela mesma desenhara, uma peça de seda verde esmeralda de corte simples, mas que caía em seu corpo com uma elegância que nenhuma grife poderia comprar. Ela não andava mais com os ombros curvados ou com o olhar baixo. Havia uma serenidade nela, uma autoconfiança silenciosa que era sua nova armadura. As fofocas, no entanto, eram as mesmas de sempre. Escondida atrás de um arranjo de flores, ela ouviu a voz sussurrada de uma prima. Aposto que a Alicia nem contribuiu para a festa. Ela não tem dinheiro nem para o aluguel, quem dirá para um lugar desses. Em outro canto, um amigo da família comentava com um de seus tios. É uma vergonha mesmo. Olha o Eduardo, o pai dela, ali no canto. Mais uma vez se escondendo, morrendo de vergonha da filha. Eu soube que o ateliê dela no centro fechou, disse o tio, com um ar de quem sabe das coisas. Ela deve estar só em casa, sem fazer nada. Finalmente caiu na real. Alice ouvia os fragmentos, e embora uma pequena parte dela ainda sentisse a picada da injustiça, o sentimento não a dominava mais. Ela sorriu para si mesma. Ela não só havia contribuído, como sua doação anônima tinha sido uma das maiores, garantindo que sua avó tivesse o melhor buffet e a melhor decoração que o dinheiro poderia pagar. Mas ela não sentia a necessidade de anunciar isso. Sua felicidade não dependia mais da aprovação deles. Ela estava em paz com o que fazia, com quem era, e isso era tudo o que importava. A festa correu tranquilamente, apesar dos murmúrios. Alicia passou a maior parte do tempo ao lado de sua avó, uma senhora de olhos brilhantes que segurou a mão de Alicia e elogiou seu vestido. Você tem as mãos de sua mãe, minha querida. Mãos de fada. Aquele elogio sincero valia mais do que a opinião de todos os outros parentes juntos. Quando os garçons começaram a servir o bolo, o celular de Alicia vibrou. Era Marcos. Ela se afastou para um canto mais tranquilo do jardim para atender. Está se divertindo na festa da família, a voz dele soou quente e divertida através da linha. Mais ou menos, ela riu. Mas minha avó está feliz, e é isso que importa. E a sua festa? Já começou? Está começando a encher. E é por isso que estou ligando. Estou chegando para te buscar. Você pode liberar o heliporto para mim? Alicia congelou. Ela piscou, pensando ter ouvido errado. Heliporto? Marcos, como assim, heliporto? Você está vindo de helicóptero? A pergunta saiu com um tom de completa incredulidade. Marcos riu do outro lado da linha. Eu disse que chegaríamos em minutos. E sim, estou vindo de helicóptero. É o jeito mais rápido de evitar o trânsito. Ele acrescentou, como se fosse a coisa mais normal do mundo, eu estou pilotando, e minha mãe está comigo. Ela também estava ansiosa para te ver. Alicia ficou sem fala. Um helicóptero. Marcos era piloto. Ela apoiou a mão em uma parede, sentindo-se tonta. O heliporto está livre, sim. Eu vou avisar a segurança. Assim que desligou, ela ouviu um som distante, mas inconfundível. Um barulho rítmico que começou a cortar o som da música ambiente da festa. As conversas no salão e nos jardins começaram a falhar. Cabeças se viraram, procurando a fonte do barulho que ficava cada vez mais alto. O que é isso? Um tio perguntou. Todos olharam para cima. Contra o céu que começava a escurecer, uma luz forte piscava. Uma silhueta escura e imponente se materializou, crescendo a cada segundo. Era um helicóptero, descendo em direção à propriedade. Um burburinho tomou conta da família. Quem pode ser? Perguntou tia Marta, os olhos arregalados. É algum político importante? O prefeito? Não tem ninguém tão rico assim na nossa família, exclamou um primo, o queixo caído. Quem viria de helicóptero para o aniversário da vovó? Enquanto todos especulavam e apontavam, chocados e impressionados, Alicia caminhava calmamente em direção à área de pouso nos fundos do jardim. O vento das hélices bagunçou seu cabelo e levantou a saia de seu vestido. O helicóptero, um modelo elegante e moderno, pousou com uma suavidade impressionante. As hélices começaram a desacelerar. A porta se abriu. Primeiro, Marcos saltou para fora.
Ele usava calças escuras e uma jaqueta de couro, parecendo um astro de cinema. Ele se virou e estendeu a mão para ajudar sua mãe, Brenda, a descer. Brenda estava deslumbrante em um vestido de noite prateado. Ignorando completamente a multidão de espectadores boquiabertos, os dois caminharam com um propósito direto através do gramado. Para a surpresa e o choque de toda a família, eles foram diretamente até Alicia. E, na frente de todos, dos tios, das tias, dos primos e do seu pai paralisado, Marcos e Brenda a envolveram em um abraço caloroso e afetuoso, como se estivessem cumprimentando o membro mais querido e importante de sua própria família. Enquanto Marcos, Brenda e Alicia conversavam e riam perto do helicóptero, um silêncio chocado caiu sobre a família. As fofocas cessaram. Os sorrisos presunçosos congelaram. Todos os olhares estavam fixos naquela cena que desafiava completamente a realidade que eles conheciam. Aquela não é a Brenda, uma prima sussurrou para o marido, os olhos arregalados. A socialite? A esposa do bilionário da indústria? É ela mesma, confirmou o marido. O que no mundo uma pessoa tão importante como ela está fazendo aqui, abraçando a Alicia? O pai de Alicia, Eduardo, estava paralisado ao lado da mesa do bolo. Era como se seus pés estivessem pregados no chão. Sua mente tentava processar a imagem, sua filha, a simples costureira, a fonte de sua vergonha silenciosa, sendo tratada com uma intimidade e um carinho evidentes por duas das pessoas mais poderosas que ele já vira. Não fazia sentido. Foi então que Brenda, percebendo o olhar de todos, pegou Alicia suavemente pelo braço e caminhou com ela em direção a Eduardo. Marcos a seguia com um sorriso tranquilo. Pai, está é Brenda Bittencourt, e seu filho, Marcos, disse Alicia, a voz calma e clara. Eduardo, ainda em choque, estendeu a mão mecanicamente. É uma honra, senhora Bittencourt. Brenda sorriu, um sorriso magnético que comandava a atenção. Por favor, me chame de Brenda. A honra é toda minha de conhecer o pai de uma jovem tão extraordinária. Ela não baixou a voz. Pelo contrário, ela projetou suas palavras para que todos no jardim pudessem ouvir. Eduardo, o senhor criou uma filha extremamente talentosa. Um gênio, na verdade. Eduardo gaguejou um obrigado, completamente atordoado. Não, eu falo sério, continuou Brenda, seu tom eloquente ecoando pelo jardim silencioso. Alicia tem uma visão para a moda que eu não via há anos. As mulheres mais influentes da cidade estão fazendo fila para ter uma de suas criações. Ela não é apenas uma costureira, ela é uma artista que está redefinindo o luxo e a elegância em nosso país. Cada elogio era como uma nota de música alta e clara, silenciando décadas de sussurros depreciativos. Alicia olhou para Brenda e viu a verdade em seus olhos, mas também viu o propósito. Lembrou-se de ter desabafado com Marcos e Amanda sobre como era menosprezada por sua família. Eles deviam ter contado a Brenda. Aquela demonstração pública de admiração não era apenas um elogio, era uma defesa. Era um ato de lealdade. Alicia sorriu, um sorriso de profunda gratidão. Naquele momento, ela percebeu que havia ganhado muito mais do que clientes. Ela havia feito amigos. Amigos de verdade. Brenda e Marcos se prepararam para ir a Alicia, querida, estamos indo para a festa. E é claro que você pode levar um acompanhante, se quiser, disse Brenda, mais uma vez em voz alta. A palavra acompanhante pairou no ar como uma promessa de ouro. Instantaneamente, todos os olhares da família se voltaram para Alicia. Não eram mais olhares de pena, mas de uma ganância desesperada. A festa de Brenda Bittencourt, pensou o primo empresário que sempre a esnobou. Lá estarão todos os grandes investidores. O prefeito. Eu posso fazer conexões que mudariam minha empresa para sempre. Mulheres ricas, pensou a prima esteticista. Se eu for com Alicia, posso conseguir clientes que paguem o que eu peço sem reclamar, e ainda me gabar de ter ido à festa do ano. Contratos com a prefeitura, pensou o tio engenheiro, que sentia vergonha da sobrinha. Se eu conhecer as pessoas certas, posso fechar negócios milionários. Eu preciso ir. Alicia sentiu o peso daqueles olhares interesseiros. Ela se virou para Marcos. Quantas pessoas a mais cabem no helicóptero? Perguntou ela, a voz firme. Além de nós três? Cabem mais 4 pessoas confortavelmente, respondeu Marcos. 4 vagas.
Um suspiro coletivo de esperança pareceu percorrer a família. Alice então ignorou todos eles. Seu olhar procurou e encontrou sua avó, que a observava com um sorriso orgulhoso. Vó, a senhora quer ir? Perguntou Alicia, a voz cheia de carinho. A senhora sempre disse que seu sonho era viajar de helicóptero. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas de alegria. Oh, minha neta! É claro que eu quero. Eu iria com você para qualquer lugar. Uma vaga preenchida. Os olhares dos outros se intensificaram. Em seguida, Alicia olhou para seu pai. Ele estava pálido, envergonhado, os olhos cheios de 1 milhão de emoções conflitantes. Apesar de todas as mágoas, ele era seu pai. E talvez, aquele fosse o começo de uma ponte sobre o abismo que os separava. Pai? O senhor quer vir conosco? Eduardo, engolindo o orgulho e a vergonha, conseguiu apenas balançar a cabeça afirmativamente, a voz presa na garganta. 2 vagas preenchidas. Ainda faltam 2 pessoas, Alicia, disse Marcos, observando a cena com interesse. Alicia olhou para as caras ansiosas de seus tios e primos. As mesmas caras que a julgaram, a diminuíram e zombaram de seus sonhos. Ela deu um leve sorriso e se virou para Marcos. Não, disse ela, com uma calma definitiva. Apenas esses 2. Um burburinho de choque e indignação começou entre os parentes deixados de lado. Mas como assim? Ainda tem lugar, que ingratidão. Alicia não se importou. Ela deu o braço à sua avó e ajudou seu pai a caminhar em direção ao helicóptero. Marcos ligou os motores. As hélices giraram, criando um vento que parecia varrer para longe todas as palavras não ditas e os sentimentos ruins. O helicóptero subiu suavemente no ar. Abaixo, as figuras de seus parentes se tornavam cada vez menores, suas expressões de ganância frustrada se perdendo na distância. Enquanto a aeronave ganhava altitude, Alicia olhou pela janela. A cidade se estendia abaixo dela como um tapete de diamantes. As luzes brilhavam, cheias de promessas. Pela primeira vez, ela não estava olhando para elas de baixo, sonhando. Ela estava acima de tudo, fascinada, voando em direção ao seu futuro. A festa de Brenda era tudo o que se poderia esperar de um evento da alta sociedade, música de bom gosto, comida requintada e um mar de pessoas elegantes e influentes. Mas para Alicia, a experiência foi radicalmente diferente de todas as outras festas de sua vida. Pela primeira vez, ela não era uma espectadora invisível ou um alvo de pena. Ela era uma estrela. Apresentada por Brenda como a mais nova e brilhante estilista do país, Alicia foi cercada por pessoas que não queriam julgá-la, mas sim elogiá-la e conhecê-la. Eles amaram seu vestido, ficaram maravilhados com a história da criação do vestido de Brenda e fizeram inúmeros contatos profissionais. Sua avó estava radiante, contando a todos que quisessem ouvir sobre o talento que sua neta tinha desde criança. E seu pai, Eduardo, observava tudo com um misto de orgulho e melancolia. Durante a festa, Alicia percebeu que ele havia se afastado do grupo e o encontrou sozinho na imensa varanda, olhando para as luzes da cidade que se espalhavam abaixo. Alicia se aproximou em silêncio. Está tudo bem, pai? Eduardo se virou, e os olhos dele estavam marejados. Não. Não está tudo bem, disse ele, a voz embargada. Eu fui um tolo, Alicia. Um cego. Por todos esses anos, eu te medi pela régua errada. Pela minha régua de sucesso, de dinheiro, de status, e não vi o que estava bem na minha frente. Ele respirou fundo, as palavras saindo com dificuldade. Sua mãe tinha razão. Ela sempre soube. Ela via o brilho em você que eu me recusava a enxergar. Me perdoe, filha. Se você puder me perdoar pela minha vergonha, pela minha falta de fé. Ver a vulnerabilidade de seu pai, o arrependimento genuíno em sua voz, quebrou as últimas barreiras de mágoa no coração de Alicia. Ela se aproximou e o abraçou. O passado doeu, pai. Mas podemos começar a construir um futuro diferente, se o Senhor quiser. Eduardo a abraçou de volta, um abraço que parecia carregar o peso de anos de distância e palavras não ditas. Naquela varanda, sob um céu estrelado, eles começaram a costurar os rasgos em seu relacionamento. O tempo passou, rápido e cheio de mudanças. O nome de Alicia se tornou sinônimo de elegância e originalidade.
A demanda por suas criações explodiu a tal ponto que um ateliê, mesmo novo, não era suficiente. Com a ajuda de Brenda como mentora e o tino para negócios que descobriu ter, Alice abriu outras lojas em cidades-chave, contratou mais costureiras talentosas, gerentes e assistentes. Ela não estava mais apenas criando vestidos, estava construindo uma marca, um legado. E ela amava cada segundo daquilo, pois via nos olhos de suas funcionárias o mesmo brilho de paixão que a movia. Sua vida pessoal floresceu junto com a profissional. Ela e Amanda se tornaram melhores amigas, confidentes inseparáveis. Eram vistas frequentemente juntas, seja em leilões de tecidos raros ou simplesmente tomando um sorvete no parque, rindo como as jovens que eram. E Marcos, a amizade com Marcos se aprofundou em algo mais. O romance entre eles começou de forma natural e bonita, baseado em admiração mútua e conversas que duravam horas. Ele a levava para voar em seu pequeno avião nos fins de semana, mostrando-lhe o mundo da perspectiva que ele tanto amava. E lá de cima, Alice encontrava inspiração para novas coleções. Eles eram um casal que se apoiava e se elevava. Quanto à sua família, eles não paravam de ligar. Agora que Alice tinha acesso a um círculo de pessoas extremamente influentes, seus tios e primos a viam como um portal para seus próprios interesses. As mensagens falsamente carinhosas inundavam seu celular. Priminha querida, soube que você ficou amiga do secretário de obras, será que não pode me apresentar? Alicia, meu amor, preciso de investidores para minha nova clínica, seus amigos não estariam interessados? Eles tentaram se reaproximar, com elogios vazios e pedidos disfarçados de conselhos. Mas Alicia não esquecia o passado. Ela não guardava rancor, mas também não era ingênua. Ela aprendeu a proteger sua paz. Um dia, com uma calma que ela jamais imaginou ter, ela foi até uma loja de telefonia e trocou seu número. Manteve contato apenas com seu pai, sua avó e uns poucos parentes que nunca a haviam tratado mal. Ela havia construído um belo jardim em sua vida e não permitiria que ervas daninhas o invadissem. Numa tarde tranquila, Alicia foi ao seu antigo ateliê, o original, que ela mantinha aberto como um estúdio de criação pessoal e para atender a clientela do bairro, agora sob os cuidados de uma gerente talentosa que ela mesma treinou. O lugar estava silencioso. Ela andava por entre os rolos de tecido, arrumando algumas peças, o cheiro familiar de linha e tecido trazendo-lhe uma sensação de paz. Seu olhar pousou em uma pequena prateleira na parede, onde, entre carretéis de linha coloridos, havia uma foto em um porta-retrato. Era sua mãe, Lúcia, sorrindo, sentada em frente a uma máquina de costura muito parecida com a de Alicia. Alicia pegou o porta-retrato, passando o dedo suavemente sobre o rosto sorridente de sua mãe. Todo o barulho do mundo exterior, o sucesso, as festas, as novas lojas, desapareceu. Naquele momento, só existiam ela, seu santuário e a memória da mulher que lhe deu o mundo. Ela sorriu, um sorriso sereno e cheio de amor, e segurou a foto perto de seu coração. Obrigado, mãe, ela sussurrou para o silêncio do ateliê. Obrigado por acreditar em mim.